Enquanto o mundo celebrava o fim do Império Britânico na Índia em 1947, uma ditadura europeia jurou que nunca sairia de lá. Foram 451 anos de domínio implacável que desmoronaram em apenas 36 horas de fogo e chumbo. Neste vídeo, vamos revelar como os portugueses realmente chegaram à costa indiana e como forjaram suas colônias de pedra e pólvora. E revelaremos as atrocidades sombrias que a história tentou apagar. Você vai descobrir os bastidores da libertação final da Índia, uma vitória que acendeu a chama da rebelião na África contra o colonialismo europeu. Foi uma vitória que enfureceu profundamente os Estados Unidos e o Reino Unido. Antes de mergulharmos no destino de Goa, é preciso entender que a Índia sempre foi uma nação de riqueza lendária, comercializando suas especiarias com o Egito Antigo por milênios. No final do século XV, o lucrativo comércio de especiarias era monopolizado por mercadores árabes e venezianos. A Europa sangrava ouro para comprar pimenta, cravos e canela. A corrida para encontrar uma rota marítima direta para a Índia virou uma obsessão geopolítica. A Espanha tentou primeiro. Em 1492, Cristóvão Colombo navegou para o oeste jurando que chegaria à Índia, mas acabou esbarrando nas Américas. O verdadeiro prêmio asiático continuava intocado, esperando pelo próximo aventureiro. Foi então que a coroa portuguesa apostou tudo. Financiado pelos pesados cofres do rei Dom Manuel I, o navegador Vasco da Gama partiu de Lisboa. Sua armada não era gigantesca, eram apenas 4 navios e cerca de 160 homens. Eles enfrentaram o temido Cabo da Boa Esperança na África, sobrevivendo ao escorbuto, motins e tempestades brutais. Contornar o continente era um feito que aterrorizava os marinheiros da época. Em maio de 1498, eles finalmente chegam ao destino, Calicut, no estado de Kerala, no sul da Índia. Vasco escolheu este ponto exato porque era o coração pulsante do comércio global, um dos portos mais ricos de toda a Ásia. Calicut naquela época era governada pelo poderoso rei Samudiri. Os portugueses logo perceberam uma dura realidade. Seus produtos europeus eram pobres e não impressionaram os indianos ricos. Vasco da Gama apresenta seus presentes ao rei Samudiri, tecidos simples e chapéus que o rico rei indiano, acostumado ao ouro e às pedras preciosas, considerou um insulto. Vasco retorna a Portugal sem a aliança que buscava, mas com a prova de que o coração das especiarias era real. Para dominar o que não pôde negociar, a coroa envia Pedro Álvares Cabral. Cabral chegou à Índia não apenas como um navegador, mas como um comandante militar com ordens estritas. Tentar a diplomacia, mas impor a força bruta se necessário. Ao tentar se estabelecer em Calicut, o choque foi imediato. Os mercadores árabes, que lucravam com o porto há gerações, viram naquela frota europeia uma ameaça letal ao seu monopólio e não aceitariam concorrência. A rivalidade comercial rapidamente transbordou para o banho de sangue. Instigados pelos mercadores, os locais cercaram a recém-criada feitoria portuguesa, invadindo o posto e trucidando dezenas de homens de Cabral. A resposta do comandante foi instantânea e impiedosa. Como um aviso claro a toda a Ásia, Cabral alinhou sua frota, queimou os navios árabes no porto e bombardeou implacavelmente a cidade de Calicut. Sem porto para negociar após o massacre, Cabral navegou para o sul até Cochin, um reino costeiro em Kerala governado por Trimumpara Rajá, um rival ferrenho do Samudiri. Ansioso por aliados militares fortes contra Calicut, o rei Trimumpara recebeu os europeus de braços abertos e concedeu a Cabral acesso total ao seu mercado de especiarias. Cochin servia como depósito central de pimenta e a base de reparos navais, sem a qual a frota portuguesa teria sido engolida pelo oceano. Em Cochin, Cabral estabeleceu a primeira feitoria permanente em solo indiano, carregando seus navios com as preciosas especiarias que Calicut havia negado. Antes de partir para Portugal, Cabral deixou uma pequena guarnição para proteger os interesses da coroa, consolidando a presença militar portuguesa na costa do Cochin. Contudo, isolados no Oriente, esses poucos soldados viveram sob a constante e terrível ameaça de aniquilação pelo exército do Samudiri. Para garantir que essa base frágil não fosse esmagada, a coroa portuguesa precisou agir rapidamente com uma demonstração de força definitiva. Portugal enviou Afonso de Albuquerque com a missão de transformar o pequeno entreposto em uma fortaleza inexpugnável. Conhecido como Terrível, Albuquerque era um mestre da guerra anfíbia e um gênio da logística, capaz de projetar frotas e fortalezas com uma precisão matemática implacável. Ele decreta que feitorias temporárias não sustentariam um império. Portugal precisava de um coração de pedra e aço na Ásia. Em 1503, Albuquerque ergueu a primeira versão do Forte Manuel em Cochin,
construindo suas defesas iniciais com madeira e lama. Após estabelecer essa primeira base vital, ele partiu de volta a Portugal para traçar a expansão do império diretamente com o rei Manuel. Enquanto Albuquerque planejava o futuro em Lisboa, o capitão Duarte Pacheco Piraira permanecia na Índia para defender heroicamente aquelas frágeis paredes de madeira. Seria apenas anos mais tarde que o vice-rei Francisco de Almeida transformaria aquele posto de madeira em uma imponente fortaleza de pedra. Enquanto essa nova fortaleza de pedra subia na Índia, Afonso de Albuquerque preparava o seu retorno triunfal a partir de Lisboa. Ele foi enviado de volta ao Oriente não apenas como comandante, mas carregando a promessa secreta da coroa de se tornar o próximo governador da Índia. Contudo, antes de assumir o trono de governador, sua missão estratégica era estrangular o comércio muçulmano patrulhando as águas entre a África e a Índia. O alvo prioritário dessa campanha era o Estreito de Hormuz, o portão de ferro que controlava a entrada do Golfo Pérsico. Hormuz era o gargalo do mundo. Quem dominasse aquela passagem ditaria o fluxo de ouro, especiarias e cavalos de guerra entre a Arábia e a Ásia. Em 1507, Albuquerque quase conquistou a região com força bruta, mas um motim covarde entre seus próprios capitães o forçou a abandonar a vitória. Foi em meio a esses combates ferozes e traições que ele se consolidou como o temido César do Oriente. Albuquerque tornou-se o líder implacável que amarrava sua longa barba branca ao cinto antes da batalha, para que nada impedisse os golpes de sua espada. Após a rebelião em Hormuz, ele finalmente navegou para Coxim em 1508 para reivindicar o seu título de governador. Mas ao desembarcar, ele enfrentou um choque político brutal. O vice-rei Francisco de Almeida recusou-se violentamente a entregar o cargo. Almeida chegou a prender Albuquerque em uma torre, trancafiando o futuro conquistador de Goa até que novas ordens de Lisboa forçassem a sua libertação. Após consolidar seu poder em 1509, Albuquerque usou Coxim como base de lançamento para um ataque frontal contra o Samudiri em Calecuta em janeiro de 1510. Apesar da fúria do ataque, os portugueses foram repelidos em uma batalha sangrenta, forçando Albuquerque a recuar novamente para a segurança de Coxim. Após lamber as feridas e consertar seus navios danificados, Albuquerque zarpa para longe da Índia. Suas novas ordens eram cruzar o oceano e dominar o Mar Vermelho e o Estreito de Hormuz. Naquela era, um governador na Índia levava meses para se comunicar com Lisboa, o que lhe dava a liberdade perigosa de tomar decisões soberanas em nome da coroa. Ao subir a costa em direção ao norte, em Honavar, no atual estado de Karnataka, na Índia, a armada é interceptada por Timoja, um temido almirante hindu de reputação ambígua. Timoja operava como um corsário implacável, servindo como guardião da costa para o Império de Vijayanagara. O Império de Vijayanagara era o grande poder hindu do sul da Índia, conhecido por sua riqueza lendária e por dominar quase todo o subcontinente abaixo do rio Krishna. Timoja comandava sua própria frota de mercenários e pelo menos 14 navios. Ele atuava em uma linha tênue entre a lei e a pirataria, protegendo o comércio de cavalos para os rajas. Timoja também saqueava frotas rivais no Mar da Arábia. Ao subir a bordo do navio de Albuquerque, o corsário revelou um segredo de guerra que mudaria o destino da Ásia para sempre. Timoja revelou que Goa, o porto mais rico da região sob o sultanato de Bijapur, estava temporariamente desprotegido. Mas Goa não era apenas um alvo militar. Era uma terra sagrada reverenciada há milênios nos antigos textos épicos hindus, como o Mahabharata e os Puranas. Nessas escrituras ancestrais, a região era majestosamente chamada de Gomantak ou Govapuri. A raiz da palavra deriva do sânscrito gu, que significa vaca, simbolizando uma terra incrivelmente fértil, próspera e abençoada para os pastores. Foi exatamente essa joia de riqueza lendária e nome ancestral que o corsário Timoja colocou nas mãos de Albuquerque, revelando uma brecha militar perfeita para o ataque. Naquele exato momento, o governante da cidade, o sultão Yusuf Adil Shah, estava distraído com guerras distantes no interior, deixando uma falha crítica na armadura do sultanato. Sedento para apagar a vergonha da derrota em Calecut, Albuquerque tomou uma decisão radical. Ele cancelou sua missão no Mar Vermelho ali mesmo. Naquela época, Goa era o porto vital do sultanato de Bijapur e o portão de entrada para os cavalos árabes que alimentavam a cavalaria muçulmana contra o Império de Vijayanagara. Ao descobrir que a cidade estava vulnerável, Albuquerque girou os lemes de sua frota e lançou um ataque surpresa em fevereiro de 1510 com o apoio do corsário Timoja. Durante o primeiro ataque em fevereiro, as tropas de Timoja lutaram lado a lado com os portugueses,
guiando-os pelos canais e pontos cegos das defesas da cidade. A vitória inicial foi tão rápida que os hindus locais celebraram Albuquerque como um libertador enviado para restaurar a antiga ordem de Vijayanagara. A ocupação original durou de fevereiro a maio, quando o contra-ataque massivo de Yusuf Adil Shah forçou os portugueses a recuarem para seus navios no rio Mandovi. Bloqueados pelas monções e pela artilharia inimiga, Albuquerque e seus homens ficaram encurralados no rio Mandovi, que circunda a ilha de Goa, por 3 meses terríveis, escapando para o mar aberto apenas em agosto. Mas Albuquerque jurou que não deixaria Goa escapar de suas mãos. Em novembro daquele mesmo ano, ele retornou com uma fúria renovada e lançou um segundo ataque devastador contra os portões da cidade. Desta vez, Albuquerque esmagou definitivamente as defesas de Bijapur, consolidando a conquista de Goa em uma vitória sangrenta e final. As ordens originais do rei Manuel eram claras. Albuquerque deveria dominar o Mar Vermelho e o Estreito de Hormuz, evitando novas conquistas territoriais na costa da Índia. Ao ignorar as diretrizes reais e desviar toda a sua frota para atacar Goa, o governador cometeu um ato de insubordinação extrema que poderia lhe custar a cabeça. Contudo, ao saber da conquista definitiva da ilha, o monarca viu sua fúria ser rapidamente acalmada pelo imenso brilho do ouro e pelo controle estratégico do comércio de cavalos. Goa não era uma terra estranha para Vijayanagara. Ela fora o porto mais precioso do império até ser capturada pelos muçulmanos há quase 40 anos. Para o corsário hindu, Timoja, os canhões portugueses eram apenas o martelo necessário para retomar o que legitimamente pertencia ao seu povo. Mas Timoja havia julgado mal as ambições de seus novos aliados europeus. Ele esperava ser nomeado governante soberano de Goa sob o império de Vijayanagara. Contudo, Albuquerque percebeu imediatamente o valor estratégico incalculável daqueles portos de águas profundas. Traindo a confiança de seu aliado, o governador declarou Goa como a capital oficial e inabalável do Estado português da Índia. Para selar o domínio, Albuquerque ordenou um banho de sangue calculado contra a população muçulmana para aterrorizar o subcontinente. O poder de Timoja foi limitado ao cargo de alguazil, tornando-o um mero administrador e juiz sob as ordens de Lisboa. Foi Timoja quem ajudou a fundar a primeira Casa da Moeda no Oriente, tentando estabilizar a economia que ele ajudara a conquistar. No entanto, a aliança começou a ruir quando Timoja percebeu que Albuquerque jamais lhe entregaria o trono de Goa, mantendo-o apenas como um administrador sob ordens europeias. Sentindo-se traído e temendo por sua vida, o corsário fugiu para a capital do Império de Vijayanagara em busca de refúgio entre os seus. Mas o seu fim foi sombrio. Em 1512, relatos da época sugerem que ele morreu silenciosamente, envenenado por ópio em meio às intrigas da corte. Em um gesto final de respeito à política, Albuquerque assumiu o sustento da viúva e dos filhos de Timoja em Goa. A conquista de 1510 por Albuquerque não visava o território total do atual estado de Goa, mas sim um alvo estratégico, a ilha de Tiswadi, o coração do futuro estado português da Índia. A ilha de Tiswadi possuía a fortaleza e os portos profundos que guardavam o lucrativo comércio de cavalos árabes. Isolada do resto da Índia pelas águas, Tiswadi tornou-se a lendária capital das velhas conquistas. O resto do mapa gigante de Goa só existiu por puro instinto de sobrevivência militar dos colonizadores. O poderoso Império Maratha começou a descer do norte, cercando e ameaçando esmagar a minúscula e rica Ilha Dourada sob domínio europeu. Para criar um escudo contra a expansão Maratha, Portugal iniciou uma campanha massiva de anexação a partir de 1763. Essas anexações tardias, conhecidas como as Novas Conquistas, absorveram os imensos territórios hindus vizinhos. Foram essas defesas militares que desenharam finalmente as fronteiras do estado gigante de Goa que vemos hoje. Contudo, muito antes dessa vasta expansão territorial tardia, a essência e a alma da colonia já haviam sido drasticamente corrompidas. O ponto de virada ocorreu em 1515, quando Albuquerque, apesar de ter entregue o Oriente de bandagem a Portugal, foi vítima das intrigas da corte de Lisboa. O grande arquiteto do império foi cruelmente destituído pelo rei e substituído pelo seu maior inimigo pessoal, morrendo de desgosto no porto de Goa. Com a morte do velho guerreiro, morreu também o pragmatismo focado puramente no poder militar e comercial. Sua ausência abriu as portas para uma linhagem de governadores burocratas, homens sombrios que trouxeram consigo o fanatismo religioso de uma Europa intolerante. Sob essa nova liderança, o objetivo do império sofreu uma mutação brutal. Já não bastava governar a terra, a coroa agora exigia purificar a colonia e apagar completamente a alma indiana. Essa obsessão pelo controle espiritual e cultural atingiu seu ápice aterrorizante em 1560,
quando a implacável Inquisição de Goa foi oficialmente instalada. Operando através do medo e da tortura, ela se consolidaria rapidamente como a mais brutal e duradoura Inquisição de toda a história moderna. O objetivo era o apagamento estrutural. Mais de 350 templos hindus foram sistematicamente demolidos apenas no primeiro século. Imponentes igrejas barrocas foram cravadas sobre seus escombros como troféus de dominação. A crueldade invadiu a vida privada. O cotidiano indiano foi criminalizado. Usar roupas tradicionais como o sari tornou-se prova de heresia. Até mesmo cozinhar arroz sem sal era vigiado pela igreja. Para a comunidade hindu, o arroz preparado sem sal era um elemento sagrado em rituais de luto e jejuns de purificação, um costume ancestral que a igreja passou a criminalizar como prova de apostasia. A própria língua do povo foi silenciada. Falar ou escrever em Konkani, língua local de Goa, foi severamente proibido. Uma rede sinistra de informantes foi espalhada, julgando vizinhos contra vizinhos. Pais aterrorizados deixaram de ensinar sobre seus deuses aos próprios filhos. Aqueles denunciados eram arrancados de casa à noite e arrastados para as masmorras subterrâneas do Aljube. Lá, nas trevas, confissões eram extraídas sob pura barbárie em sofisticadas máquinas de tortura europeias. O destino final de quem não se submetia era o temido auto da fé. Vestidos com túnicas humilhantes chamadas sembenitos, os prisioneiros eram desfilados em praça pública. Eles eram amarrados em postes de madeira e queimados vivos. O pânico era a principal arma do império. Em Goa, por séculos, o cheiro de carne humana queimada misturou-se ao incenso dos altares europeus. Mas a Inquisição não focava apenas em destruir o presente. Eles miraram diretamente no futuro da Índia através de uma legislação perversa, a famigerada Lei dos Órfãos. Esta lei decretava uma atrocidade jurídica. Se um pai hindu morresse, a mãe viúva perdia todos os direitos legais sobre os próprios filhos. O Estado colonial automaticamente os declarava órfãos e assumia a guarda definitiva. A brutalidade era tão extrema e paranoica que nem mesmo as mulheres grávidas eram poupadas. Se uma mulher ficasse viúva ainda gestante, o Estado registrava o feto como uma propriedade futura sob custódia da igreja. Para essas mulheres, o luto da morte se misturava ao terror de saber que o seu próprio ventre já pertencia ao império. Funcionários da Inquisição cercavam a casa e monitoravam a gestação para impedir que a mãe fugisse do território português. Assim que a criança nascia, era cruelmente arrancada dos braços da mãe por soldados da coroa. O objetivo dessa engenharia social macabra era claro: o roubo sistemático de uma geração. As crianças sequestradas eram trancadas em orfanatos católicos e proibidas de verem suas mães para sempre. Lá dentro, qualquer traço da sua verdadeira origem hindu era criminalizado. Eles sofriam batismos forçados e recebiam nomes europeus para apagar sua identidade. O sistema as ensinava a odiar os deuses e a cultura de seus próprios ancestrais. Com a Lei dos Órfãos, Portugal tentou sequestrar a alma indiana para fabricar uma classe de súditos subservientes. Contudo, após séculos de opressão, o regime revelou que sua barreira não era apenas religiosa, mas racial. Mesmo os guazes convertidos ao cristianismo, que adotaram nomes e costumes europeus, continuavam sendo humilhados como cidadãos de segunda classe. Eles eram proibidos de assumir cargos de liderança na igreja ou postos de comando no exército, privilégios guardados apenas para os nascidos em Portugal. Após séculos de apagamento, a panela de pressão finalmente explodiu em 1787 com a Conspiração dos Pintos. Alimentados pelos ideais do iluminismo e pela recente independência americana, essa elite intelectual planejou o impensável: derrubar o domínio de Lisboa. Muitos historiadores definem este levante como o primeiro movimento de independência na Ásia influenciado pelo pensamento liberal ocidental. Embora a traição tenha levado o plano ao fracasso, a semente da liberdade havia sido plantada no solo de Goa, muito antes do restante do continente despertar. O Império Português tinha ouvidos em toda parte e a revolta foi traída antes mesmo de começar. A retaliação portuguesa foi sádica, feita para travar a alma de Goa pelo medo. Os conspiradores foram esquartejados vivos e suas cabeças expostas em estacas, sob o sol de Goa. A brutalidade funcionou e um silêncio de necrotério caiu sobre Goa por mais de 100 anos. O medo só foi quebrado no século XX, quando o Império Britânico vizinho começou a tremer sob a força de Gandhi, Bose e outros lutadores pela liberdade da Índia. É nesse cenário que surge Tristão de Bragança Cunha, um intelectual goês educado na Sorbonne, em Paris, que retornou à sua terra para se tornar o arquiteto do nacionalismo moderno em Goa. Pioneiro,
Ele foi o primeiro a denunciar o imperialismo português em fóruns internacionais, provando que a luta de Goa era uma parte inseparável do destino de toda a Índia. Em 1928, ele funda o Comitê do Congresso de Goa, alinhando a luta goesa ao movimento nacionalista indiano. Cunha publica o livreto explosivo Desnacionalização dos Goeses. Ele escancarou que Portugal praticava uma lobotomia cultural no seu povo. Ele denunciou como o sistema educacional fazia o povo ter vergonha de suas raízes indianas. Enquanto a semente da liberdade crescia em Goa, Portugal mergulhava nas sombras de uma nova era. Em 1932, Antônio de Oliveira Salazar assume o poder absoluto, instaurando o regime fascista do Estado Novo em Portugal. O ditador acreditava que o destino de Portugal estava acorrentado às suas colônias, não importa o preço. Sua polícia secreta, a PIDE, começou a caçar qualquer um que ousasse sonhar com a autodeterminação. A resposta do ditador Salazar foi prender Tristão Cunha e exilá-lo para uma masmorra em Portugal. Mas a semente já estava plantada. Em 18 de junho de 1946, o Dr. Ram Manohar Lohia, um líder socialista indiano, desafia o silêncio imposto pela ditadura, acendendo em Goa a chama da desobediência civil. Sob chuvas torrenciais, milhares de goeses enfrentaram cacetetes e baionetas apenas com a força de suas vozes, provando que o medo de Salazar já não era soberano. Esse despertar em Goa coincidiu com o crepúsculo do Império Britânico. Em 15 de agosto de 1947, o mundo viu a Índia finalmente respirar livre. Mas para Jawaharlal Nehru, primeiro-ministro da Índia independente, a independência era um quadro inacabado. A liberdade tinha um gosto amargo enquanto o mapa ainda exibia manchas coloniais. A soberania indiana estava completa nos papéis, mas na prática, enclaves estrangeiros como Goa permaneciam como cicatrizes de um passado que se recusava a partir. Lendo os ventos da história, a França decide que a era dos impérios acabou. Em 1954, através de uma diplomacia pragmática, os franceses entregam pacificamente seus últimos territórios na Índia. Mas a diplomacia parou em Lisboa. O ditador Antônio de Oliveira Salazar recusa-se a ceder Goa, mas sua teimosia se estendia também aos pequenos enclaves de Damão e Diu. Situados a centenas de quilômetros ao norte, Damão e a ilha de Diu eram fortalezas isoladas, relíquias de uma era onde Portugal dominava cada curva do mar da Arábia. Diu, com seus muros de pedra erguidos sobre o oceano, não era apenas terra. Para Salazar, era um símbolo sagrado de que o Império Português nunca se punha. Ao manter esses territórios fragmentados, Salazar transformou cada enclave em uma bomba-relógio diplomática, desafiando a geografia e a paciência da nova Índia. Para ele, sair da Índia seria um sinal de fraqueza que derrubaria seu regime. Em 1951, ele executa um truque jurídico para fugir da pressão das Nações Unidas. Ele renomeia artificialmente as colônias para províncias ultramarinas. Com essa manobra, ele declarou que Goa era solo sagrado de Portugal encravado na Ásia. O primeiro-ministro indiano, Nehru, inicialmente apostou na diplomacia. Levando o caso à ONU, Nehru buscou uma solução pacífica. Para proteger seu império frágil, Salazar joga sua cartada mais audaciosa no tabuleiro da Guerra Fria. Ele invoca o artigo 5 da OTAN, alegando que Goa era um pedaço indissociável da Europa. Argumentava que um ataque indiano a Goa seria um ataque direto a toda a Aliança Ocidental. A audácia funciona e os EUA declaram que Goa era uma província portuguesa. O Reino Unido faz o mesmo, evocando velhas alianças militares. A facada que mais doeu em Nehru veio do Brasil. Preso ao Tratado de Amizade e Consulta de 1953, o Brasil era obrigado a consultar Lisboa em temas de política externa. O Brasil temia que a queda do Império Luso criasse um vácuo de poder na África, permitindo que o comunismo soviético avançasse sobre o Atlântico Sul e ameaçasse as fronteiras estratégicas do Brasil. Na lógica da Guerra Fria, a elite brasileira via a manutenção de Salazar em Goa como uma barreira necessária contra a expansão de regimes alinhados a Moscou em portos estratégicos do Oceano Índico e Atlântico. Sob o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o Brasil vivia uma contradição profunda. Enquanto Kubitschek pregava o progresso e a modernidade, sua diplomacia ancorava-se no passado colonial. A ironia era cortante. O Brasil, a maior nação lusófona a ter conquistado sua independência, usava agora seu peso político para manter Goa acorrentada ao Império de Salazar. Para a Índia, o apoio brasileiro a Portugal não era apenas uma escolha diplomática. Era uma traição aos valores de liberdade que o próprio Brasil dizia representar. Durante todo esse período, no interior de Goa, Salazar instrumentalizava a religião como uma forma de domínio ideológico. Através do antigo sistema do padroado,
Salazar exercia um controle absoluto sobre a Igreja Católica no Oriente, transformando o altar em uma extensão do seu governo. Os púlpitos viraram máquinas de guerra psicológica contra a população católica. Pregavam que a Índia de Nehru era um monstro comunista pronto para devorar a Ásia. Terrorizavam o povo dizendo que a fé cristã seria erradicada pela Índia. Diziam que o corpo sagrado de São Francisco Xavier seria profanado. Conhecido como o Apóstolo do Oriente, São Francisco Xavier foi o missionário jesuíta que liderou as primeiras conversões em massa na Ásia e cujas relíquias em Goa atraem milhões de fiéis de todo o mundo até hoje. A estratégia era erguer um muro de pânico entre cristãos e hindus. Ele queria que os goeses católicos implorassem para continuar como súditos de Portugal. Cansados da paralisia diplomática, grupos como o Azad Gomantak Dal decidiram agir. O Azad Gomantak Dal era um grupo revolucionário paramilitar, composto por combatentes goeses que acreditavam que apenas a luta armada e a sabotagem expulsariam os colonizadores. Em 1954, lançaram um ataque audacioso contra os enclaves de Dadra e Nagar Haveli e hastearam a bandeira da Índia. Dadra e Nagar Haveli eram pequenos enclaves encravados no interior do estado de Gujarat, sem saída para o mar e totalmente cercados por solo indiano. Para Portugal, eram postos avançados de soberania. Para os nacionalistas indianos, eram anomalias geográficas que precisavam ser corrigidas. Após a captura de Dadra e Nagar Haveli, o mito da invencibilidade portuguesa na Ásia havia finalmente rachado. Em 15 de agosto de 1955, milhares de indianos iniciaram uma marcha pacífica em direção a Goa. Inspirados pelo Satyagraha de Gandhi, eles não carregavam armas, apenas bandeiras. As ordens de Lisboa foram claras: ninguém entra. Banda, um poço estratégico na fronteira norte de Goa, tornou-se o cenário de um massacre quando soldados portugueses abriram fogo contra manifestantes desarmados. Os sobreviventes capturados foram enviados para colônias penais em Angola e Moçambique. A Índia inteira ferveu em uma fúria sem precedentes. Nehru percebeu que o tempo das palavras tinha acabado. O exército indiano foi colocado em alerta máximo. Era o sinal de que Goa deixaria de ser, finalmente, um buraco negro no mapa da União. Em Lisboa, generais avisaram Salazar que manter Goa era suicídio militar. Dezembro de 1961. O rugido dos motores abafa o som da diplomacia. A máquina de guerra indiana está em movimento sob o codinome Operação Vijay, que significa vitória em sânscrito. Nehru ordenou o posicionamento de cerca de 30.000 soldados e o suporte dos bombardeiros a jato Canberra da Força Aérea Indiana. Ao ouvir o discurso de guerra de Nehru, Salazar entrou em fúria absoluta. Ele decidiu que, se Goa não fosse portuguesa, ela não seria de ninguém. Salazar ativou o sinistro Plano Sentinela com ordens para o governador Vassalo e Silva. A ordem era destruir todos os serviços públicos, pontes e monumentos. Ele exigia um sacrifício humano em massa, lutar até o último homem. Portugal espalhou o boato de que navios da OTAN estavam a caminho para intervir. Mas a Índia não recuou e, em 18 de dezembro de 1961, o céu de Goa explodiu. Foi um ataque coordenado por terra, mar e ar. Navios de guerra no Mar da Arábia martelaram as defesas costeiras portuguesas. O choque foi tão rápido que as comunicações portuguesas colapsaram em minutos. O Plano Sentinela estava sendo desmantelado em tempo recorde. Os Estados Unidos acusaram a Índia de matar as Nações Unidas, com o uso da força. Uma resolução americana ordenava a retirada imediata da Índia. Nas Nações Unidas, o mundo se dividiu. Enquanto as velhas potências tentavam salvar Portugal, uma nova voz coletiva ecoava de nações que ainda sentiam na pele o peso das correntes. Egito, Síria, Sri Lanka e Indonésia ergueram-se em defesa da Índia, declarando que o tempo de enclaves estrangeiros em solo soberano havia chegado ao fim. Dos campos de batalha da África, líderes de Angola e Moçambique observavam Goa. Para eles, a vitória da Índia seria o sinal de que o império de Salazar não era eterno. Países que sofreram o trauma da colonização compreendiam a dor da Índia. Para eles, a liberdade de Goa era a liberdade de todos os povos oprimidos. Moscou selou o destino diplomático ao declarar que o colonialismo era uma página virada da história, usando seu poder de veto para garantir que a Índia não fosse punida por retomar o que era seu. Sem apoio e isolado, o governador Vassalo e Silva tinha que escolher o destino de seus homens. Em um ato de coragem histórica, ele desobedeceu ao ditador Salazar. Para poupar sangue e salvar a cidade, ele ignorou a ordem de destruição. Em apenas 36 horas,
o exército indiano desfez 4 séculos e meio de domínio. Em Lisboa, Salazar declarou luto nacional e cancelou o Natal de 1961. Cinemas fecharam as portas em sinal de vergonha pela derrota em Goa. Enquanto Portugal chorava, a África celebrava a prova de que um exército europeu poderia ser derrotado. Goa foi o fósforo que acendeu as guerras de independência em Angola e Moçambique. Mas a vitória teve um custo estratégico imprevisto, com a China entrando em alerta. Pequim temia que Nero aplicasse a mesma força militar para resolver as disputas territoriais no Himalaia. Como resposta estratégica, a China lançou uma invasão massiva contra a Índia apenas 10 meses depois da queda de Goa. A queda de Goa e o fim do domínio de 4 séculos levaram Salazar a um estado de fúria absoluta, buscando bodes expiatórios para esconder o fracasso de sua própria estratégia. Ele expulsou o governador Vassalo e Silva com desonra por ter escolhido a vida de seus soldados em vez do suicídio coletivo. Para o ditador, o orgulho da bandeira portuguesa valia muito mais do que o sangue dos jovens enviados para a Índia. Incidindo em uma vingança clandestina, Lisboa ativou o sombrio Plano Gralha para punir a Goa libertada. O agente da PIDE, a temida Polícia Política de Portugal, Casimiro Monteiro, foi enviado para orquestrar sabotagens e espalhar o caos no território. Bombas começaram a explodir em cinemas e locais públicos para desestabilizar a nova administração indiana. Enquanto o terror tentava fragmentar o povo, uma nova ameaça política surgia dentro da própria Índia. Em 1967, Goa enfrentou o referendo histórico da pesquisa de opinião. Estados vizinhos queriam absorver o território, mas cristãos e hindus de Goa votaram unidos pela sua autonomia. A vitória nas urnas provou que a identidade única de Goa era mais forte do que qualquer divisão religiosa. Enquanto isso, em Lisboa, Salazar vivia em uma realidade paralela de negação absoluta. Ele manteve assentos vazios no parlamento para representar uma Goa que já não era dele. O declínio final de Salazar começou em 1968, quando um acidente doméstico banal deixou Salazar incapacitado para governar. Temendo a fúria ou colapso do sistema, seus ministros decidiram esconder a verdade do próprio ditador. Durante 2 anos, um teatro macabro foi encenado todos os dias ao redor de sua cama. Assessores levavam jornais falsos, impressos com notícias fictícias, para que ele acreditasse que ainda comandava o império. Salazar assinava decretos sem valor e dava ordens a ministros que já haviam sido substituídos na vida real. O homem que jurou nunca perder Goa morreu em 1970, sem jamais saber que o seu poder já era uma ilusão. Mas a morte do homem não significou a morte do sistema. A ditadura sobreviveu por mais 4 anos sob o comando de Marcelo Caetano. Este período, conhecido como Primavera Marcelista, prometeu aberturas políticas que nunca chegaram a florescer de fato. O regime permaneceu paralisado entre a necessidade de reforma e a obsessão de manter as guerras coloniais na África a qualquer custo. Em 1974, Portugal gastava quase metade do seu orçamento nacional para sustentar um império que já estava morto. O cansaço extremo dos soldados e a asfixia da liberdade em Lisboa tornaram a situação insustentável. Em 25 de abril de 1974, o exército finalmente se rebelou contra os seus próprios líderes. A Revolução dos Cravos derrubou a ditadura em poucas horas, sem disparar um único tiro contra o povo. Com a queda da ditadura, o Império ruiu e Angola e Moçambique tornaram-se independentes em 1975. Sob o novo Portugal democrático, a soberania da Índia foi finalmente reconhecida. Em 1980, ao retornar a Goa apenas como um homem comum, sem farda ou poder, o antigo governador Vassalo e Silva foi recebido com uma calidez inesperada, abraçado pelo povo que ele se recusara a sacrificar. Em um encontro emocionante, ele apertou as mãos dos oficiais indianos a quem se rendera décadas antes, fechando um ciclo histórico com honra e dignidade. Seu legado transcendeu a guerra. Hoje, ele é lembrado em Goa não como um conquistador, mas como o homem que escolheu a paz, provando que a ética é a maior das vitórias. A vitória de Goa foi o sinal definitivo de que a era do domínio colonial forçado na Ásia estava chegando ao fim, abalando as estruturas das últimas potências europeias na região. Não foi apenas uma manobra militar. Foi o resgate de uma alma aprisionada. A verdadeira história não é sobre linhas no mapa, é sobre a dignidade que se recusa a morrer. E Goa, após mais de 4 séculos e meio, finalmente voltou para casa. Goa foi elevada em 1987 ao status de 25º Estado soberano da República da Índia. A ironia do destino revelou-se primeiro em 1978, quando Alfredo Nobre da Costa, filho de um goês,
tornou-se o primeiro luso-indiano a assumir a liderança do governo em Portugal. Décadas depois, o ciclo se expandiu com Antônio Costa. Como primeiro-ministro entre 2015 e 2024, o filho do escritor Guedes Orlando da Costa governaria o país por quase uma década. 2 homens, 2 eras, mas a mesma herança. A prova definitiva de que o sangue de Goa agora pulsava no coração do poder em Lisboa. Este documentário foi criado com a intenção de honrar a luta e a memória daqueles que viveram sob o peso das colônias. Nosso objetivo não é semear o ódio contra qualquer nação, mas sim iluminar as verdades que foram deixadas nas sombras. Como dizem os sábios, conhecer a história é o único escudo capaz de evitar que os erros do passado se repitam no futuro. Se você quer desvendar os segredos da geopolítica profunda e as curiosidades que moldaram a alma da Índia, este é o seu lugar. Junte-se a nós para explorar as camadas ocultas da história e a riqueza vibrante da cultura indiana.